que nessa noite o Senhor quer acrescentar algo em nossas vidas. Então nós vamos ler Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, lá no Novo Testamento, por várias vezes, o Senhor Jesus, ele usava de parábolas para ensinar o povo, né? Parábolas, ele fazia comparações, né? Ele contava histórias para ensinar o povo de uma forma mais fácil, em que todos pudessem entender. E aqui nós vemos que o Senhor, ele manda Jeremias descer até a casa do olheiro. Mas quem era Jeremias? Jeremias, ele era um profeta. E agora eu quero perguntar para as crianças: o que o profeta ele faz? Quem das crianças pode me responder qual é a função do profeta? Ninguém sabe? Então fala. Isso mesmo, o profeta, ele tem por responsabilidade anunciar, né, aquilo que é da parte do Senhor, aquilo que o Senhor quer, né? Então esse é a função do profeta, passar para o povo, né, o recado de Deus. E Jeremias, ele foi chamado, né, para ser profeta desde muito novo. E quando o Senhor chamou ele, ele temeu. Ele disse: Senhor, mas eu ainda sou novo, eu não sei nem falar. Mas aí o Senhor falou com ele: Jeremias, não temas, porque eu vou ser com você, né? Onde você for, eu estarei. Às vezes, irmãos, algum dos irmãos entrou aqui nessa noite temeroso com alguma situação que está vivendo em sua vida, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: não temas, porque eu estou contigo, né? O Senhor, ele está cuidando de nós. Então, o Senhor fala a Jeremias: não temas, e Jeremias vem. Quando, irmãos, nós passarmos pelo fogo, o Senhor estará conosco. Quando nós passarmos pelas águas, ele também estará conosco. Quando os rios, o Senhor também estará conosco. Por quê? Porque ele manda no fogo, ele manda nas águas, ele manda no vento, ele é o dono de tudo. Então não precisa temer, porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós. E quando o Senhor, ele chama ali Jeremias, irmãos, naquela ocasião, o povo, ele estava desviado dos caminhos do Senhor, né? Ele estava caído na idolatria, adorando a outros deuses, né? Totalmente na desobediência. E se tem algo que o Senhor, ele não permite,
é que é dividir a adoração. O Senhor não divide a adoração dele com ninguém. Sabe por quê? Porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou, foi Ele quem soprou em nós o fôlego de vida. Nós somos criaturas dele e nós fomos criados tão somente para adorá-lo. E quando ele chama Jeremias, ele fala assim: levanta, Jeremias, e vai à casa do oleiro. Irmãos, talvez Jeremias, ele estava numa posição de desânimo, de cansaço. Eu não sei, porque o Senhor mandou ele levantar, né? E não é fácil ser profeta. Nem sempre as pessoas ouvem a voz do Senhor, né? Mas Jeremias, ele levantou. E o interessante é que ele levantou, mas o Senhor mandou ele descer. Ele desceu. Esse descer fala de se humilhar. Para nós ouvirmos a voz do nosso Deus, nós temos que nos humilhar. Nós temos que descer, tirar tudo o nosso eu, tudo que está dentro de nós, né? Tudo aquilo que é do homem, e deixar o Senhor falar, deixar o oleiro trabalhar em nossas vidas. E quando ele chegou ali, a primeira coisa que ele viu foi o oleiro trabalhando sobre ali, né, as rodas, né? Irmãos, esse oleiro é o nosso Deus. E o nosso Deus, a palavra fala, Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o Senhor, ele não cessa de trabalhar pelas nossas vidas. O Senhor, ele não cessa de olhar, de cuidar de nós. Então, irmãos, eu penso que a profissão de um oleiro não deve ser muito fácil, né? E para ele, quando a gente vê assim um vaso bonito, né, numa loja, numa casa, nós não temos noção do processo que aquele vaso teve que passar para chegar a ser aquele vaso. Então, esse oleiro, ele tem muito trabalho para fazer um vaso. A primeira coisa, o primeiro processo, ele tem que ir lá e buscar o barro. Ele vai lá escolher o barro. E o lugar é no lamaçal. É um lugar difícil de chegar, né? Não é um lugar muito bem cheiroso, né? Muitas das vezes cheira mal. Mas ele vai lá. Ele resgata. E existe muito, mas muito tipos de barro, irmãos. Muito tipo. E ali o oleiro, ele escolhe aquele barro e ele traz para a olaria. Irmãos, assim também o Senhor fez conosco um dia. O Senhor, ele foi lá no mundo, ele foi lá no lamaçal do pecado, ele resgatou as nossas vidas e ele nos trouxe para a sua presença. E aqui ele tem trabalhado nas nossas vidas. Irmãos, eu já vi pessoas lutarem por ouro, por prata, por petróleo, mas ninguém jamais lutou por barro. Eu desconheço alguém que tenha lutado por barro, mas o nosso Deus, ele lutou por nós. Ele travou uma grande batalha para hoje nós podermos estar aqui neste lugar, ouvindo a palavra dele, alimentando e reconhecendo que ele é o nosso olheiro. E um dia ele foi lá, ele nos escolheu, assim como ele escolheu Jeremias e capacitou, porque Jeremias disse que não era capaz, mas o Senhor o capacitou, e o Senhor tem nos chamado e nos capacitado para realizar uma grande obra. A outra etapa desse vaso, né, outro processo, ele tem que limpar aquele barro. E ali ele tira se tiver algum pauzinho, né, alguma pedrinha, esse oleiro ele vai tirando tudo, porque senão atrapalha, né, o vaso chegar a dar aquela forma
que o oleiro quer, né? Assim também, irmãos, Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele verteu o seu sangue puro, inocente, e ele nos limpou de todo o pecado, de toda a culpa. Ele tirou sobre nós as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo ele tomou sobre si, por amor das nossas vidas. Ele foi lá e nos amou tanto, a ponto de suar sangue, sofreu muito por nós, para que hoje pudéssemos estar aqui. O outro processo que o oleiro faz é amassar o barro. Ele pega o barro e ele começa a amassar, para que o barro possa ficar maleável, né? E muitas das vezes, irmãos, nós somos amassados. Nós passamos por situações que nós não queremos, vivemos coisas que não gostaríamos nunca de viver, mas o processo é necessário, né? O oleiro, ele ali precisa amassar para aquele vaso ter uma boa formação. Nessa hora que ele está amassando, o Senhor ele tá forjando o nosso caráter, né? Ele está nos preparando para viver algo maior. E depois que ele amassa, vem a parte que o vaso ele é moldado. E quando o oleiro ele vai moldar, ele começa moldando de dentro, né, para fora. Aqui fora ele está cercando, né? Está moldando, ele está tirando aquilo que é do homem, aquilo que não provém do Espírito do Senhor de dentro, nos tornando, né, capazes para sermos usados. E todo o processo que ele está assim moldando, ele está cercando aquele vaso. E assim também o Senhor faz conosco. O Senhor, ele nos cerca com a tua bondade, com a tua misericórdia, com o teu amor. Nós não merecemos, mas ele nos ama mesmo assim. E o outro processo, que é o último, fala de quando ele leva o vaso para o forno. Que ali, quando ele colocar a temperatura ideal, o vaso ele vai se tornar resistente, né? Ele não vai quebrar tão fácil, né? E nós também, irmãos, nós também muitas das vezes nós passamos pelo fogo, nós passamos por situações difíceis, mas nós estamos sendo provados para sermos aprovados diante do oleiro, diante do Senhor. Um exemplo disso, irmãos, é os amigos de Daniel, né? Na fornalha. Eles foram jogados ali, sabe por quê? Porque eles eram vasos valorosos na mão do Senhor. Eles reconheceram que só o Senhor é Deus. E eles foram lançados ali, na fornalha. Mas nada aconteceu com eles, porque o quarto homem estava ali. O Senhor Jesus estava ali com eles. E nós também passamos na fornalha, mas não estamos só. O Senhor está conosco em todos os momentos. E um detalhe que eu achei muito importante foi que aquele oleiro, aquele vaso, ele quebrou. O que o oleiro fez? Ele podia ter jogado ela para um canto lá, encostado ele, deixado ele lá. Mas não. Ele foi, ele refez aquele vaso. Ele tornou a fazer ele. Irmãos, que bom que o Senhor não desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, o Senhor, ele cuida de nós. Ele ama as nossas vidas, né? Ele nos cerca com a bondade dele. Por quê? Porque nós, cada um de nós aqui, nós somos únicos. Nós somos peças
preciosas para o Senhor, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um é um, e cada um de nós o Senhor escolheu para ser um vaso de honra, um vaso útil nas mãos do Senhor, porque o vaso ele serve para várias coisas, né? Tem vaso que é para colocar água, outra é para pôr alimento, outra é para ficar de enfeite. Eu não sei, isso daí cabe o oleiro, né? É o oleiro que vai moldando e que vai fazendo conforme a vontade dele, aquilo que ele quer para cada uma das nossas vidas, né? Muitos foram chamados para espalhar a palavra, né? Outros foram para tocar um instrumento. Eu não sei, mas o Senhor e cada um que está aqui sabe o que o Senhor chamou você. E nessa noite o oleiro ele está aqui, ele está trabalhando. Se você está aqui precisando de algum conserto, de algum reparo, se coloque nas mãos dele, deixa ele operar, porque ele quer te fazer vaso de valor. Ele quer te fazer vaso de honra nas mãos dele. Como Jeremias foi, também nós podemos ser. Porque Jeremias ele não era super-homem. Ele obedecia ao Senhor. Ele ouvia a voz do Senhor. E nós também, irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e grandes coisas Ele pode fazer. Depende da nossa entrega. Entrega a tua vida nas mãos do oleiro e Ele vai te moldar. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor complete na vida de cada irmão. Nós vamos estar cantando mais um louvor.